O colapso invisível, o futuro sombrio da geração Z e a falência da Previdência brasileira. Você não vai se aposentar. E talvez nem tenha emprego. A geração Z está criando, sem perceber, o maior colapso social da história moderna do Brasil. E ninguém está falando sobre isso. Você está prestes a ouvir uma história que muitos evitam. Uma história desconfortável, que expõe uma bomba relógio escondida sob a rotina, os boletos e os sonhos de liberdade. Mas antes de começar, preciso te fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar em como vai sustentar sua vida quando tiver 60, 70, 80 anos? Porque o sistema que deveria garantir isso já está quebrando. A geração que não quer mais trabalhar como antes. A geração Z nasceu em um mundo acelerado. Internet, banda larga, redes sociais, inteligência artificial, criptomoedas, globalização em tempo real. Eles cresceram vendo seus pais sofrerem no trabalho, acumulando estresse, doenças emocionais, frustrações. E então, fizeram uma escolha silenciosa. Não vamos seguir o mesmo caminho. Eles querem mais tempo, mais saúde, mais liberdade. Querem viajar, empreender, criar, viver, tudo ao mesmo tempo. Trabalhar 30 anos para se aposentar com um salário mínimo? Isso soa como prisão, como fracasso. E assim, silenciosamente, começaram a rejeitar o modelo que sustentou o Brasil por décadas. Saíram dos escritórios, fugiram dos concursos, recusaram os empregos formais e abraçaram a informalidade, os bicos, o conteúdo digital. Mas, e o preço disso? Porque todo sistema precisa de base, e quando a base desaba, o topo também cai. A estrutura tem sangrado em silêncio. A Previdência brasileira não é um cofre, ela não é uma poupança, ela é um acordo. Quem trabalha hoje, paga para quem já trabalhou ontem. Só que esse acordo depende de equilíbrio. Muitos jovens trabalhando, poucos idosos aposentados. E esse equilíbrio acabou. Em 1970, cada aposentado era sustentado por quase 10 trabalhadores. Em 2024, são menos de 2. E em 2050, serão menos de 1. Agora some a isso o crescimento da informalidade. Hoje, quase 40% da força de trabalho no Brasil não contribui com o INSS. São motoristas de aplicativo, freelancers, autônomos, influencers, vendedores online. Pessoas que ganham, mas não pagam para o sistema. Resultado? A conta não fecha. E sabe o que isso significa? Significa que o seu direito à aposentadoria talvez não passe de uma ilusão. Uma promessa que o Estado não conseguirá cumprir. O dia em que o sistema quebrar. A maior parte das pessoas vive como se nada estivesse acontecendo. Elas acreditam que, de alguma forma, o governo vai dar um jeito, que o futuro se resolve sozinho, que é cedo demais para pensar nisso. Mas o futuro já começou. Em 2023, o rombo da Previdência passou dos 300 bilhões de reais. E cresce ano após ano. O sistema não só está sangrando, ele está desmoronando. E quando ele quebrar, não se iluda, o impacto será devastador. Milhões de idosos desamparados. Uma juventude perdida, sem emprego fixo, sem reserva, sem futuro. Um Estado falido, sem capacidade de sustentar os mais vulneráveis. Conflitos sociais, saques, caos urbano. Uma nação à beira do colapso. Parece exagero? Então leia os relatórios do Tribunal de Contas da União. Leia as projeções da OCDE. Ou apenas olhe ao seu redor. Você conhece alguém com menos de 30 anos que paga INSS todo mês por vontade própria? A ilusão do empreendedorismo como salvação. Diante desse colapso invisível, a geração Z tenta se salvar de outra forma, empreendendo. E-commerce, dropshipping, infoprodutos, marketing digital, day trade, criptomoedas, OnlyFans, TikTok. A promessa é a mesma. Seja o seu próprio chefe, fique rico rápido, trabalhe de onde quiser. Mas a realidade é outra. Mais de 60% das pequenas empresas no Brasil fecham em até 5 anos. Menos de 1% dos influenciadores digitais conseguem viver do conteúdo.
A maioria das pessoas está queimando tempo, energia e saúde mental em uma corrida que quase ninguém vence. E sem aposentadoria pública, sem empresa formal, sem investimento de longo prazo, sabe o que sobra? O vazio. Uma geração sem amparo, sem rede de proteção, sem velhice digna. Se chegou até aqui, nos ajude deixando o like e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. O efeito psicológico de uma sociedade sem rumo. E não é só econômico. O impacto é psicológico, emocional, existencial. Nunca se viu tantos jovens ansiosos, deprimidos, exaustos, vivendo sob a pressão de vencer antes dos 30. Achando que são fracassados se não tiverem um carro, uma casa e 1 milhão de seguidores, e ao mesmo tempo sentindo que não há saída. A geração Z está sendo esmagada entre dois mundos. O primeiro, mundo antigo que não serve mais. O segundo, é o novo mundo que ainda não foi construído. O resultado, uma geração à deriva. O ano de 2050 pode ser o ano do colapso. Vamos projetar. O ano é 2050. A geração Z tem entre 40 e 55 anos. Boa parte dela não contribuiu regularmente com o INSS. Outros tantos tentaram empreender e falharam. A previdência pública colapsou. A informalidade passou de 60%. E agora? Como essas pessoas vão viver? A resposta é simples: não vão. Vão sobreviver. Vão improvisar. Vão depender de familiares, de favores, da sorte. E quando milhões de pessoas envelhecem ao mesmo tempo, sem renda, sem assistência, sem plano, o que acontece? Acontece uma crise social sem precedentes. Uma explosão de pobreza, de violência, de desespero. Existe alguma saída? Sim, mas não é fácil e não é rápida. A única saída real começa com educação financeira e consciência coletiva. A geração Z precisa entender que liberdade exige planejamento. Autonomia vem com responsabilidade. O Estado não vai salvar ninguém. É hora de construir alternativas. Previdência privada. Investimentos de longo prazo. Cooperativas financeiras. Economia descentralizada. Comunidades autossustentáveis. E, acima de tudo, é hora de assumir o protagonismo. De parar de esperar que alguém conserte o sistema e começar a construir um novo. A geração que pode fazer história, ou virar estatística. A geração Z tem talento, criatividade, energia, mas está em um ponto de inflexão. Ela pode ser lembrada como a geração que criou uma nova forma de viver, mais humana, mais livre, mais inteligente. Ou como a geração que abandonou o sistema e foi abandonada por ele. A escolha está sendo feita agora, em cada decisão, em cada mês sem contribuição, em cada real mal investido, em cada ilusão vendida. O tempo está correndo, a previdência está ruindo, e o futuro está chegando. A pergunta é: você vai estar preparado ou vai assistir tudo desabar?